Mensagem de São José ao profeta Pedro II, dia 19/3/2013. Querido irmão São José, eu não vejo nenhum de vocês, mas creio. Como pode, São José, vocês veem tudo que nós não podemos? Será, São José, os que estão contra nós, eles sabem desse livrão das autoridades eclesiásticas? Me diga se eles sabem. O tribunal que hoje faz suas leis por conta própria, antes eles fazem sempre uma pesquisa de como toda a humanidade vem agindo, assim como foi o caso de João, que veio anunciando o Messias e depois o próprio Jesus. Os mandantes daquela época, os sumos sacerdotes, mandaram uns deles vigiarem o que João dizia, como também depois que Jesus começou o seu ministério falando do reino de Deus. Agora, meu irmão Pedro II, eles também vêm fazendo isso contigo. Tudo que vem acontecendo lá dentro já passou por suas mãos o que tu és. Eles sabem, só que para confundir a maior parte da população, escolheram um que viesse de teu país vizinho, mas esse nem sabia o que já estavam preparando. O currículo dele fez como o de Judas, o inimigo, é quem ajudou a escolher, e não o poder do Espírito Santo. Quem por eles vivem rezando e acreditando, estão por si se condenando. A ti, irmão, tens em mãos tudo o que deverias fazer. Tens como segurança que és um verdadeiro enviado de Deus. Já sabes que daqui por diante a caminhada é curta, todas as idades. Quem contigo estiver, nada tem a sofrer. As consequências que virão daqui para frente, a própria justiça divina já está cuidando, para a vinda gloriosa de Jesus. O céu todo está em festa, uma festa que desde o início já estava preparada para o povo de Deus. E nós que juntos estaremos na hora. Todos irão ver quem és tu, irmão, diante de Jesus, assim como foi também todos aqueles que vieram na frente, Abraão, Moisés, Elias e assim por diante. Tua pessoa também completará o que por eles foi escrito, que de longe viria um para anunciar a vinda gloriosa de Jesus. São José e Pedro II. Como diz aquela pessoa, né? Como Jesus falou, obrigado por dar a entender aos humildes e esconder aos sábios, os que se acham inteligentes. Como um profeta assim se referiu aqui, conversando com São José: querido irmão São José, eu não vejo um de vocês, mas creio. É o que importa para nós, é crer. Assim como fez Pedro, como Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Ele respondeu 3 vezes. E assim Jesus viu que era a pessoa ideal, a pessoa certa para guiar o povo de Deus. Não precisou dos sacerdotes ou da direção daquela época da igreja para atender a Deus, para ser o cabeça. Só foi Pedro dizer que ama verdadeiramente Deus e obedecer a Deus, e Deus foi passando tudo o que precisava para ele. Mesmo a igreja, os sacerdotes, o povo, a maioria, sendo contra, que não aceitaram ele, mas ele foi a pessoa escolhida por Deus para guiar o rebanho. Assim foi agora o último. Deus escolheu, aqui Jesus está falando, né, através de São José, explicando que ele, falando para ele: eu creio. Então é o que importa para nós, é crer em Deus, nas coisas que Deus deixou escrito.
e obedecer. Não importa como muitos pensam, mas vocês não estão mais ligados com a Igreja do Vaticano, vocês não têm mais um bispo, vocês não têm sacerdotes, vocês estão desligados da Igreja. Não importa. Porque se importasse, se nós desse ouvido à Igreja, nós não estaríamos aqui. Nós não teria essa Igreja. Nós estaria como muitos estão hoje, perdidos, sem saber para onde ir, sem saber quem está falando a verdade, como a maioria dos católicos estão nesse ponto. Quem está falando a verdade? E vai ser difícil de encontrar o caminho verdadeiro, porque eles dão crédito ao homem aqui na terra, eles dão valor a uma voz de um padre, de um bispo, ou daquele que está lá, querendo ser o líder da igreja. Aqui nessa mensagem diz, um tribunal que hoje faz suas leis por conta própria. Aqui na mensagem diz também que o próprio inimigo escolheu aquele que está lá, porque ele sabe de tudo desta obra. O Vaticano, os dirigentes da Igreja Católica, eles sabem dessa obra. No entanto, que na época que João Paulo II saiu, se tornou uma confusão para muitos. Entre eles aqui falar assim, Jesus, e dar o esclarecimento para o profeta, e hoje para nós, escolheram, até entre eles lá em Roma na época, quando falaram que o que eles escolheram foi um daqui, do ladinho do Brasil, até entre eles ficaram confusos. Nunca na história foi escolhido um papa nessa região, para confundir o que a mensagem estava dizendo. E os profetas antigos falaram, deixaram escrito, que de uma terra longínqua eu ia enviar o meu escolhido para esclarecer o meu povo. Então, nós devemos ser felizes, nós devemos ficar contentes que Deus está nos orientando. Pode eles ter toda a fortuna que eles têm aqui no mundo, toda a sabedoria que terrena, pessoas entre eles espalhadas pelo mundo afora, para saber das conversas, o que acontece. Mas para nós, o que é importante é que Deus vê tudo além deles, vê muito mais. Eles conseguem ver o que está acontecendo hoje, mas Deus vê lá na frente e nos orienta o que nós devemos agir, o que devemos fazer. É por Ele que nós fizemos, é por eles que nós estamos aqui orientando vocês, através do profeta, graças a Deus, que foi obediente a Deus. Foi por Deus, porque senão ele também não sabia nada. Ele é uma pessoa sem estudo, como assim hoje nós também somos. Mas Deus falou e agradeceu ao Pai. Pai, agradeço por ter escondido aos sábios e deu a entender aos humildes, que somos nós, sem estudo. Como é que nós sabemos disso tudo aqui, se não fosse essa mensagem mandada por Deus e pelos anjos, pelos santos? Se não fosse por eles, nós estaria nós como essas pessoas que estão hoje aí pelo mundo afora, pessoas deixando até de acreditar em Deus, porque é difícil hoje os dirigentes da igreja falando a verdade, defendendo o que é de Deus. Então muitas pessoas desistem do caminho, perdem a fé, vão para outros caminhos, vão para outras seitas, que nunca mais vão encontrar o caminho verdadeiro.
Está escrito lá, aqueles que procurarem se salvar vão se perder, porque não querem mais voltar atrás, não acreditam mais, e não ouvem mais a verdade. E quem está falando a verdade está sendo retirado, está sendo calado pela mídia. Então vocês que sabem e conheceram o profeta, vocês que leram ainda um pouco, que estão em dúvida, por que esta dúvida? Pede a Deus mais profundamente lá nas suas orações, você sozinho, você que já viu a família, você que está vivendo aqui do lado. Não tem mais o que a gente falar, não tem mais, você sabe que não tem nada ao que a gente esconder. Nós estamos sendo o mais claro possível com todos que passam por aqui. Então nós estamos sendo guiados, nós somos guiados por Deus e pelos anjos e pelos santos. E vocês que dizem, muitos, alguns, né? Que dizem, mas depois, mas assim na mensagem dizia que o profeta não partiria. Aqui nessa mensagem diz, uma festa, só um pedacinho aqui que é muito importante, que São José fala, uma festa que desde o início já estava preparada para o povo de Deus, e nós que junto estaremos na hora. São José conversando com Pedro II. E nós, São José, Pedro II e tantos outros, e nós que juntos estaremos na hora, todos irão ver quem és tu, irmão, diante de Jesus. Quando Jesus voltar, Pedro II vai ter que vir junto com eles. Ele não poderia estar aqui na terra como um de nós. Todos irão ver quem é profeta, o profeta Pedro II. São José está falando, São José conversando nessa mensagem com Pedro, São Pedro, né? II. E nós que juntos estaremos na hora. São José, todos os anjos santos, junto com Pedro II, repetindo, estaremos. Todos irão ver quem é Pedro II na hora que Jesus voltar. Então ele não poderia estar aqui junto, como muitos pensavam, né? Mas e não admite, saíram da obra falando mal e criticam até hoje, dizendo que Pedro II não poderia partir. Quando Jesus fala da morte, é a morte eterna, não esta morte. Quando Jesus fala, você vai viver para sempre, mas viver eternamente, não vai precisar passar pela morte, que a morte, Jesus fala, é a morte eterna, que não tem mais como, depois da vinda de Jesus, viver com Ele. Quem morreu, tipo assim, quem não foi obediente a Deus, quem morreu para Deus, morreu, não tem mais volta. E Pedro II não, está com Deus, e ele vai mostrar, Deus vai mostrar que ele está muito mais vivo do que vocês imaginam, está nos orientando até hoje e vai nos orientar esta obra, a palavra viva de Deus, até a segunda vinda de Jesus. Vocês não percam essa fé, estejam firmes, que nós, a família Conceição, vamos estar firmes até a segunda vinda de Jesus também.